Os humanos são cativados pela força misteriosa do magnetismo há muito tempo. Dos tempos antigos às aplicações tecnológicas avançadas de hoje, os ímãs sempre despertaram curiosidade e admiração. Os ímãs são ferramentas essenciais em vários campos, da navegação à eletrônica. Compreender como os ímãs funcionam pode aprofundar nossa apreciação pela tecnologia que nos cerca. Vamos mergulhar no mundo fascinante dos ímãs. Um ímã é um objeto que produz um campo magnético, que exerce uma força sobre materiais ferromagnéticos como ferro, níquel e cobalto. Todo ímã tem dois polos, um polo norte e um polo sul. Polos opostos se atraem, enquanto polos iguais se repelem. Ímãs permanentes mantêm suas propriedades magnéticas ao longo do tempo, enquanto ímãs temporários perdem seu magnetismo quando o campo magnético externo é removido. Os ímãs são frequentemente representados como tendo linhas de força invisíveis, conhecidas como linhas de campo magnético, que fluem do polo norte para o polo sul. Essas linhas ilustram a direção e a força do campo magnético. Quanto mais próximas as linhas estão umas das outras, mais forte é o campo magnético naquela região. Os ímãs podem influenciar objetos sem contato direto, tornando-os intrigantes e úteis. A seguir, exploraremos como os ímãs ocorrem na natureza e como eles podem ser criados artificialmente. Ímãs podem ser encontrados na natureza, sendo o ímã natural mais conhecido a magnetita, também conhecida como pedra-ímã. As civilizações antigas descobriram que as pedras ímãs podiam atrair ferro e foram a base para as primeiras bússolas. Ímãs artificiais são criados expondo certos materiais a um forte campo magnético. Esses materiais, normalmente ferro, níquel ou cobalto, podem ser magnetizados alinhando suas estruturas internas. A criação de ímãs artificiais permite uma gama mais ampla de aplicações em comparação com os ímãs naturais. Ímãs industriais são usados na manufatura e eletrônica, onde propriedades magnéticas específicas são necessárias. Entender como criar e manipular esses ímãs permite designs inovadores em ferramentas e dispositivos. Essa capacidade abriu caminho para inovações que dependem de propriedades magnéticas. A base do magnetismo está no comportamento dos átomos e seus elétrons. Os átomos consistem em um núcleo rodeado por elétrons, que se movem em órbitas, gerando minúsculos campos magnéticos. Na maioria dos materiais, esses campos minúsculos se cancelam porque os elétrons estão alinhados aleatoriamente. Em materiais magnéticos, os elétrons se alinham na mesma direção, criando um campo magnético líquido. Dentro de um material magnético, existem regiões chamadas domínios magnéticos. Quando um material não é magnetizado, esses domínios são orientados aleatoriamente, fazendo com que suas forças magnéticas se anulem. Quando o material se torna magnetizado, os domínios se alinham na mesma direção, reforçando os campos magnéticos uns dos outros. Fatores externos como temperatura e impacto físico podem afetar o alinhamento desses domínios. Compreender o papel dos átomos e domínios magnéticos nos ajuda a compreender como os ímãs podem variar em força e como eles podem ser criados ou desmagnetizados. A conexão entre eletricidade e magnetismo é fundamental para muitas tecnologias modernas. Essa relação foi descoberta pela primeira vez por Hans Christian Ørsted em 1820, quando ele observou que uma corrente elétrica fluindo por um fio podia desviar a agulha de uma bússola próxima. Eletroimãs são exemplos práticos dessa relação. Eles são criados passando uma corrente elétrica por uma bobina de fio enrolada em um núcleo ferromagnético, como o ferro. Ao contrário dos ímãs permanentes, os eletroimãs podem ser ligados e desligados controlando a corrente elétrica. Esse recurso os torna altamente versáteis e úteis em várias aplicações, de motores elétricos a máquinas de ressonância magnética.
A ciência por trás dos eletroimãs está enraizada nos princípios do eletromagnetismo, que descrevem como os campos elétricos e magnéticos interagem. Esses princípios são aproveitados em dispositivos como transformadores e geradores, que são componentes críticos de nossa infraestrutura elétrica. Compreender essa relação é a chave para apreciar todo o potencial do magnetismo em aplicações práticas. Os ímãs são onipresentes em nosso dia a dia, muitas vezes de maneiras que talvez nem percebamos. Um dos usos mais comuns é em itens domésticos, como ímãs de geladeira. Na tecnologia, os ímãs desempenham papéis cruciais em vários dispositivos. Os discos rígidos dos computadores usam armazenamento magnético para salvar dados. Da mesma forma, alto-falantes e microfones dependem de ímãs para converter sinais elétricos em som e vice-versa. Em ambientes industriais, os ímãs são usados em máquinas para levantar objetos metálicos pesados e em processos de fabricação. As tecnologias médicas também se beneficiam dos ímãs. As máquinas de ressonância magnética usam campos magnéticos fortes para criar imagens detalhadas do corpo humano. De itens domésticos simples a dispositivos tecnológicos avançados, os ímãs são parte integrante de muitos aspectos da vida moderna. Os ímãs são componentes vitais da tecnologia que sustenta nosso mundo moderno. De ferramentas de navegação antigas a dispositivos eletrônicos contemporâneos, a jornada de compreensão e utilização do magnetismo tem sido transformadora. Refletir sobre a importância dos ímãs nos incentiva a apreciar as forças ocultas que impulsionam nosso dia a dia. Ao continuar a explorar e inovar com a tecnologia magnética, podemos desbloquear novas possibilidades e enfrentar os desafios futuros. À medida que avançamos, vamos manter a curiosidade e a inspiração pelas forças magnéticas que moldam nossas vidas.